Olá, meu nome é Ricardo, professor de econometria da UEMP, campus Cornélio Procópio, e hoje nós iremos entrar num novo patamar de ensino de econometria analisando diagnósticos, tá? Então, nós iremos utilizar o Stata, né, o software que eu já indiquei a vocês, e eu passei a versão 12 para vocês, na qual eu tenho o domínio, né, dessa versão, mas nada impede de você utilizar o Excel, certo? Então, deixa eu só fazer, então, o elenco dos quatro itens do diagnóstico de regressão. Primeiro, iremos aprender multicollinearidade, certo? Onde um conjunto de dados, conjunto de variáveis, né, em relação aos dados, elas têm uma certa correlação alta, ou correlação parcial alta, ou elas são combinações lineares uma da outra. A heterossedacidade é um fenômeno dos dados em relação à variabilidade entre um conjunto de dados de uma mesma variável, né, ou conjunto de dados entre mais do que uma variável. A autocorrelação serial em relação ao tempo, quando você tem dados temporais e você associa esses dados temporais a um processo, né, de formação dos dados do tempo seguinte, sendo correlacionado com os dados do tempo anterior. E o erro de especificação é quando você escreve modelos de forma não correta, tá? Então, às vezes, uns testes, né, como o teste Reset de Ramsey, ele te dá resposta de um viés, né, de especificação com variáveis de mais ou variáveis de menos. Então, nesses três, né, heterossedacidade, autocorrelação e especificação, nós iremos ver na sequência, né, nos capítulos 5, 6 e 7 das minhas notas de aula. Hoje nós estudaremos um pouco sobre multicolinearidade, só a parte introdutória. Então, vamos lá. Uma das premissas do modelo clássico, galera, é que não existe uma relação linear, tá, entre as variáveis no que tange os valores das variáveis, que são os dados que nós utilizamos. Então, por exemplo, se eu escrevo o modelo de três variáveis, do tipo yi igual a zero mais a1x1 mais a2x2, se eu quiser incluir uma x3, sendo, né, derivada, né, sendo combinada de uma variável x2, ela tem que ser uma combinação que não seja linear, ela tem que ser uma combinação que não seja muito explícita. Por exemplo, se eu pegar a x2 somar mais 1 e ela vira x3, ou se eu pego x2 menos 18 e ela vira x3. Esse exemplo de x2 menos 18 virando a x3 foi aquele exemplo que eu dei para vocês da experiência dos indivíduos no exemplo dos determinantes de salário. Então, você pega a experiência, pega o x2 com uma idade, tira 18 e verifica a experiência. Isso já é um deslocamento dessa variável, 18 unidades à esquerda. Então, é uma colinearidade perfeita, né, entre x3 e x2 nesse caso. Bem, quando você rodar um modelo de regressão, a indicativa da regressão vai ser zero, né, para o coeficiente, e todas as estatísticas lá, elas não vão aparecer, ou vai aparecer assim, omitido por causa da colinearidade. Se você for rodar no Stata, isso vai aparecer, tá? Então, esse é o problema que gera quando você, não é um problema, né, ele já omite de fato. Essas são colinearidades perfeitas. Mas na prática, nos fenômenos estatísticos, muitas, né, as combinações de variáveis, elas não têm correlação, a colinearidade perfeita, ela não tem uma correlação perfeita. Mas ela tem um grande grau de correlação, 90%, 95%, ou seja, existe uma grande, né, correlação entre as variáveis, que x2 é um percentual da x3, ou x3 é um percentual da x2, de tal forma que esse percentual é muito alto. Então, para esse fenômeno, nós chamamos de multicolinearidade imperfeita ou colinearidade imperfeita, onde nós temos que tomar um certo cuidado, tá, para que nós possamos colocar esses dois ou mais conjuntos de variáveis com os dados já inclusos num modelo. Então, as consequências da colinearidade imperfeita, tá? Diferente da perfeita, porque a perfeita se é uma relação perfeita, ela já te automaticamente o Stata, o Excel já não considera essa variável.
Então, as consequências da colinearidade imperfeita são que os estimadores de mínimos quadrados ordinários, a estrutura que está por trás do modelo econométrico, quando você coloca lá no Stata, no Excel, elas ainda continuam sendo os melhores estimadores, mas as variâncias e covariâncias são muito altas. Isso não é verdade. Existe um fator, né, que eu vou explicar daqui a pouco, que é o fator inflação da variância, né? Então, você tem lá ela é ponderada pela correlação parcial, né? A correlação parcial, essa correlação parcial entre essas duas variáveis, quanto maior ela infla a variância. Essa é a ideia. Então, do 1, né, da primeira consequência, os intervalos de confiança são maiores, tá? São mais larguinhos, tem um intervalo maior. Isto é, há uma maior probabilidade do valor zero estar nesse intervalo e desconsiderar a significância do coeficiente que você está realizando a estimativa. Então, da 2, né, conforme eu disse, a hipótese nula, né, em que os coeficientes do modelo não possuem significância estatística, tem maior potencial de serem aceitos. Ou seja, se o zero estiver dentro desse intervalo, há uma grande, se o zero estiver dentro desse intervalo, não é uma grande probabilidade, é certeza que a sua estatística, né, do coeficiente, a estatística T, nesse caso, ela é não estatisticamente significativa, ok? Então, na 4, né, quarta consequência, muitos estimadores são estatisticamente não significativos, porém, o R quadrado dele é muito alto. Essa é uma consequência da colinearidade imperfeita. Você vai ter muitos estimadores com não significância estatística, entretanto, o R quadrado é muito alto. 5. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários e os erros padrão podem ser sensíveis às mudanças dos dados. Então, assim, se você colocar mais informações, né, mais observações, os estimadores podem mudar de forma muito abrupta. E quando você coloca na 6, né, se você coloca uma variável do tipo colinear, ela pode alterar o sentido dos coeficientes. Por exemplo, você espera a relação entre consumo, né, consumo dos indivíduos e a renda, uma proporção, né, positiva. Às vezes, se você tem uma variável que é colinear, a renda, se você insere no modelo, ela pode tornar o sinal da proporção entre consumo e renda negativo, certo? Então, aqui, conforme eu disse para vocês, né, a variância no estimador ele pode ser inflado, por isso que tem esse fator de inflação da variância. A variância do coeficiente é escrito por essa fórmula, que é sigma ao quadrado, né, dividido pelo somatório da variável xi, né, elevado ao quadrado, multiplicado por 1 menos a r quadrado de 2 a 3. O que é r quadrado de 2 a 3? Ou de x1, x2? É o coeficiente de correlação parcial, tá, entre essas duas variáveis. Nesse caso, nem é coeficiente de correlação parcial, porque se fosse coeficiente de correlação parcial, teria um pontinho aqui, então é coeficiente de correlação mesmo, tá? Nesse caso é parcial, porque eu acho que eu esqueci, tá, de escrever minha culpa aqui, então esse é coeficiente de correlação parcial mesmo. Aqui, ó, embaixo, coeficiente de correlação parcial. Então, você tem um fator de inflação de variância. E conforme esse R quadrado for muito, 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 muito grande, né, aqui embaixo aqui, ó, 1 menos alguma coisa, tende para um número muito, 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 muito pequeno, tendendo a zero. E qualquer número, tendendo para, dividido por zero, tá? Dividido por zero não existe em matemática, mas o limite, né, aplicado a um número, né, a um número muito, 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 muito pequeno, embaixo no denominador, qualquer número fixo lá no numerador, esse não tem de ser muito, muito grande, tá? O resultado final. Então, nesse caso, o fator de inflação-variância ele será maior quando o R quadrado, né, o parcial, a correlação parcial, ele for mais próximo de 1, tá? Não, excetuando o 1, por causa que 1 menos 1 é igual a zero e 1 dividido por zero não existe. A primeira lei da matemática. Até em termos de limite, tá, nesse caso. Então, nós podemos escrever aquela fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui, sabendo que o fator de inflação de variância é 1 sobre 1 menos r quadrado, né, de 2 a 3, ou seja, a correlação parcial entre as variáveis x2 e x3, né, da seguinte maneira, que é sigma ao quadrado dividido por o somatório, né, de x e ao quadrado, né, das variáveis elevado ao quadrado,
vezes o fator em inflação da variância. Nesse caso, aqui o fator de inflação da variância, conforme maior número maior vai ser a variabilidade, tá? A variância do estimador. E isso não é bom. Isso não é bom. Quanto maior a variância do estimador, maior o problema, tá? Maior o problema. E isso indica o problema da multicollinearidade. Então, olha só, o FIV indica o problema de collinearidade da seguinte forma: quanto mais próximo é FIV de 1, menos haverá efeito da collinearidade. Então, ele vai estar sempre entre 1 e infinito, né? Quanto mais tendendo ao infinito, maior o fator de inflação da variância e pior, né, esse estimador, e indica, né, indica esse FIV uma detecção, né, indica que você consegue detectar o fenômeno da multicollinearidade. Então, aqui está uma tabelinha, né, em relação a coeficiente de correlação parcial e o fator de inflação da variância. Percebe-se que conforme próximo de 1, o R23 aqui, maior o fator de inflação da variância, certo? E se aqui eu tenho um número K, né, naquela fórmula variância de B2, então aqui eu tenho um acréscimo, né, e sempre maior de um número para o outro, tá, do fator de inflação da variância. Tá vendo que em 95%, né, por cento da correlação parcial entre 2 e 3, ou 0,95, eu tenho um ponderador de 10,26, que é muito maior que 1,33. Isso é um grave indicativo para multicollinearidade. Pela tabela, percebe-se que à medida que a correlação parcial aumenta, a variância aumenta também de maneira não linear. Então, existe uma outra medida que você pode utilizar e digitar no Stata, que já sai direta, que é o fator de tolerância, tá? Fator de tolerância, ou fator tolerância. O fator de tolerância nada mais é que a razão, né, entre um e o fator da variância, né, da inflação da variância, ou seja, o fator tolerância é o inverso do fator inflação da variância. E o que isso quer dizer, então? A tolerância está entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, menor a ausência de colinearidade, mais próximo de 0 conduz a colinearidade perfeita, tá? Essa, então, é a medida do fator de tolerância. Beleza, então vamos analisar uma situação hipotética que o Gujarati traz sobre despesa, renda e riqueza, para vocês entenderem o que há entre essas variáveis em relação à multicollinearidade. Então, vamos lá para o Stata e vamos ver essa relação aqui. Só um instante, galera. Estou abrindo aqui uma nova janela. Bem, olha só. Então, vocês observam aí na tela auxiliar a janelinha do Stata. Então, para vocês abrirem o arquivo do Stata, vocês vêm em Open. Procura o arquivo que é interessante para vocês. Nesse caso, eu mandei essa tabela aqui, 4.2. Está em inglês as variáveis, então vou ajudar vocês a entender as variáveis que nós iremos utilizar. Income é renda, expenditure é despesas e wealth é riqueza, né? Wealth é riqueza, tá? Wealth é riqueza. Então, o que ele pede, né? O Jarate pede? Fazer a regressão múltipla entre despesas, então, REG, né? Entre expenditure
income e wealth. Certo? Ó, deu errado porque os dados devem estar codificados de forma diferente. Vamos dar uma analisada lá. Olha lá, expand, né? Não é expenditure, então tem que escrever expand. Vamos lá, ó. Vamos escrever lá. Estou escrevendo no comando, tá? Mas tem que escrever no do file, se for formar um documento mais organizado. Vamos lá, escreve regress, né? Escreve regress, expand, mesmo comando, tá? Expand, income, wealth. Beleza? Rodou o modelo. Observe que o R quadrado aqui é bem alto, né? 0,96. Entretanto, galera, olha só, eu tenho o seguinte, tanto a minha variável renda, quanto a minha variável riqueza, elas não são estatisticamente significativas, né? E o R quadrado é alto, que, né, pela detecção da possível multicolonialidade, isso é afirmado, tá? Isso é afirmado, isso é uma possível causa de multicolonialidade entre renda e riqueza. Tá bom? Então, quando você tiver um modelo de regressão com N variáveis, e você tiver um R quadrado alto, e variáveis com estatísticas particulares, né, estatísticas T, estatística dos parâmetros, não significativas, isso quer dizer que há um princípio de multicolorialidade entre as variáveis, tá? Tanto as variáveis dependentes, quanto as variáveis dependentes com uma independente, ter variáveis independentes, né? Então, deixa eu mudar o que eu quis dizer. Há uma multicolorialidade entre as variáveis independentes, ou seja, as explicativas, tá? E a alta relação, ou multicolorialidade imperfeita, entre uma variável dependente e uma variável independente. A dependente é aquela que você está analisando o fenômeno, e a independente é uma variável que explica o fenômeno, tá? É isso, galera. Obrigado. A aula se encerra aqui com vocês estão observando, são três, né, três variáveis. Expenditure, que é despesa, income, que é renda, wealth, que é riqueza. Então, eu gostaria que vocês combinassem as regressões entre despesas e renda só, despesas e, e riqueza, que é outra regressão, e renda e riqueza, para verificar o que acontece. E aí vocês tomem as seguintes conclusões. Será que em duplas elas têm alguma relação de significância individual das variáveis e o R quadrado é alto ou não? Então, eu gostaria que vocês fizessem essas experiências em casa, tá? Usando o Stata, ou se você não tiver acesso ao Stata, use o Excel. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.